com os nossos convidados de hoje. Eu estou recebendo a Ana Cristina Pimentel, a mãe da Eloá, já cumprimentei nos bastidores, né, Ana? Aqui com a gente. O doutor Ademar Gomes também aqui do nosso lado. Boa tarde, viu, boa doutor tarde, Ademar? Sônia, Também boa tarde é um prazer tê-lo aqui com a gente. Ademar, O que acontece com o Lindenberg agora? Porque se fala 98 anos, 10 meses, é uma pena exemplar. A gente sabe que na prática a história é outra, mas mesmo assim o senhor acha que ele está tendo uma punição exemplar? Veja só, Sônia, a população está perguntando, mas ele vai recorrer, vai anular. Ela quer tentar anular o julgamento. Ainda hoje, o senhor acha que ela consegue isso? Ainda hoje meu motorista perguntou, doutor, eu fiquei sabendo que Lindenberg vai ser solto porque vai anular o julgamento? Então as perguntas Pois são as mais é. variadas possíveis. É isso que eu queria Veja que só, a defesa vai recorrer, ela tem que recorrer, porque a defesa nunca para. Mesmo se o acusado for condenado, com transjulgado, tem outros recursos, tem revisão revisional, nunca para a defesa. Para a acusação, sim. Condenou, transou julgado, não pode fazer mais nada. A acusação. Mas para a defesa sempre existe um caminho para tentar demonstrar a inocência do acusado. A defesa de Lindenberg, ela já interpôs recurso, né, de apelação. Sim. Foi na quarta-feira passada. E ela protestou para fazer as contrarrazões, ou seja, para se manifestar o porquê que ela quer anular o julgamento, né, só no Tribunal de Justiça. Isso vai demorar um ano e meio. Sim. Aí o tribunal intima ela vai ser intimada e vai ter 8 dias para apresentar as contrarrazões. Aí nós vamos saber por que ela quer anular. Olha, eu posso lhe dizer uma coisa, eu presenciei o julgamento, mesmo só com exceção no último dia, que eu tinha uma viagem para a África, de fato eu viajei naquela quarta-feira à noite. A gente lembra. Deixei meus assessores lá. Então, mesmo assim, eu acompanhei de longe, eu consegui acompanhar, porque então ela estava em contato com a minha assessoria aqui no tribunal. Então, não houve nenhuma nulidade. Ela vai tentar anular. Ela tentou anular desde o primeiro dia, quando ela não havia convocado a dona Ana Cristina para depor. Ela não havia convocado. Na hora, quando ela soube que ela estava, ela quis substituir a dona Ana Cristina por outra testemunha, coisa que ela não poderia fazer. Ela não tinha esse direito. Mas a acusação foi contra e a juíza também não concordou. Aí ela disse, eu vou embora. Isso é cerceamento de defesa. Não é cerceamento de defesa, mas ela ameaçou ir embora. Aí eu conversei com minha assessoria toda, meus assessores lá estavam também, conversamos com a promotora também, e resolvemos então deixar que a dona Ana Cristina fosse convocada para depor. Coisa que aí, legalmente, então, nós concordamos para evitar que ela fosse embora. Porque meu medo, Sônia, da acusação, é que ela pegasse a bolsa e fosse embora, e impetrasse um habeas corpus, dizendo que houve cerceamento de defesa, e poderia, inclusive, soltá-lo. Ele está preso há 3 anos e 6 meses aproximados. Está certo ou não está? E ninguém poderá ficar confinado mais do que 3 anos sem um julgamento. Entendi. O Supremo tem entendido que isso é constrangimento ilegal. Quer dizer, poderia soltá-lo. se corria esse risco como aconteceu mesmo com o caso todo. de Gil Rugai, o caso também do Pimentel, daquele jornalista, e também da família da Suzane Rochefort, e dos irmãos Cravinhos. Então, nosso receio era isso. Se ela se ausentasse do julgamento e fosse embora. Então nós concordamos. E ela foi convocada então como testemunha. Quando ela foi requisitada para depor, foi no segundo dia, né? O que aconteceu? Aí ela disse que não queria ouvir a dona Cristina naquele momento. Olha, existe uma ordem cronológica no processo, no Código de Processo Penal. Você não pode alterar ao bel prazer. Aí ela insurgiu novamente ameaçando ir embora. Aí nós concordamos, a acusação concordou, a juíza, muito inteligente, a juíza, concordou também para que ela fosse ouvida como testemunha do juízo. Ok? Então ela foi ouvida, porque ela desistiu do depoimento. Ela falou, não quero ouvir mais a dona Ana Cristina. Não quero ouvir, então não tinha como ouvir. Mas só que já estava ali, ela tinha posado ali já. Certo. Então aí a juíza, a pedido da acusação, ela foi ouvida como testemunha do juízo. Mas você chegou a falar? Ela chegou a falar, então? Você deu um depoimento? Porque ela não quis. Ela não quis, né? Na hora ela não quis. Aí ela insurgiu e nós, para não criar problema, para evitar uma nulidade, que ela fosse embora, que ela estava disposta a ser ameaçada ir embora, nós concordamos então que ela não fosse ouvida. Bom, aí tivemos outro episódio muito sério também, um dos peritos que foi convocado para a defesa, pela defesa, né? O que aconteceu? Ele deu a qualificação dele, iniciou-se o interrogatório. Aí ela falou assim, eu não quero mais ouvir o perito. Mas ele havia posado ali já. Certo. Ele já estava lá, penotado lá. Não era correto mandar ele embora, porque era testemunha da defesa, a testemunha dela. Cada hora uma pedra no caminho. Aí ela disse, não, mas eu vou embora.
Entendeu? Aí um outro impasse que a defesa criou para querer ir embora também, anular o júri. É lógico, a defesa depois contornou, explicou, a juíza ouviu então o perito com testemunha do perito, não da defesa. Entendi. Bom, eu posso lhe dizer que cada testemunha de acusação foi um tiro no pé da defesa. Aliás, uma testemunha da defesa, a testemunha deu um tiro no pé da advogada. E por último, até eu disse à imprensa, peço desculpa, não deu um tiro no pé, deu um tiro na cabeça da defesa. Porque a testemunha de defesa foram contra, explicaram aos jurados o que havia acontecido. A má índole de Lindenberg, quem era este homem que ele, desde o primeiro dia, tinha a intenção de matar. Então, quer dizer, ficou muito difícil para a defesa. Foi unanimidade, né? Foi unanimidade. Ficou muito difícil. E a pena, e ela, inclusive, chegou um momento que ela, no debate, no calor do debate, ela chegou até, inclusive, a chamar a juíza de você. Sim. É falta de respeito. Mandou estudar, mandou estudar também a juíza. A juíza foi muito cautelosa, muito inteligente. Deixou para processar depois, né? Ela deixou para o final. A promotora, então, uma menina combativa, uma excelente promotora. Então, a homenagem devemos dar a toda a equipe que trabalhou naquele dia, até os jurados, que foram conscientes realmente da sua obrigação realmente jurídica, de realmente fazer justiça. Certo. Portanto, eu acho muito difícil anular esse julgamento. Eu posso dizer que impossível. Tá. Não vai se anular esse julgamento nunca. O que poderá acontecer, até admito que ocorra, que a pena foi um pouco exagerada. Que o tribunal reduz a pena. Entendi. Reduz a pena. De 90 para 60. Para 60, então, por exemplo. Agora, quero dar outra explicação, se permitir. Claro. As pessoas comentam, mas se for 60 anos, ele sai com quanto tempo? Olha, o acusado, em qualquer crime, ele tem que cumprir, pela nova lei, 2/5 da pena. 2/5. Se for 50 anos, põe 50 dividido por 5, dá 10 anos, 1/5, né? Vezes 2, são 20 anos que ele tem que cumprir. Né? Isso com bom comportamento, é lógico. Ele trabalhando com uma série de vantagens que ele tem. Ele já cumpriu 3, talvez ele saia daqui a 17 anos. Se ele reduzir isto, entendeu? Para 50 anos. Entendi. Não há aquele que 50 ele acredita, mas tem uns 60, admito realmente, porque houve um crime continuado. Dentro da legislação nossa, houve um crime continuado. Talvez ele reduza, mas anular essa sentença tem uma plena convicção de que não será anulada. Quer dizer, pelo menos uns 20 anos ele pode passar na prisão. Portanto, a justiça foi feita. Com e certeza. toda a equipe está de parabéns. Veja só, eu estava na África quando eu recebi uma ligação de um jornalista aqui do Brasil, de Brasília, dizendo que a ministra havia dado uma entrevista e nessa entrevista havia chamado a atenção dos pais brasileiros para pôr limite em seus filhos com 12, 13 anos. Você deve ter visto isso na imprensa. Sim. 12, 13 anos para não deixarem namorar. Então eu quero aqui fazer também a meia-culpa dos pais brasileiros todos, até no caso da dona Ana Cristina também. A meia-culpa, de fato. Mas nós temos que o governo também assumir a sua meia-culpa, porque tem que pôr limites nas novelas. Hoje você vê novela às 6 horas da tarde, onde criança de 12 anos faz sexo, tem sexo, é filho, tem filhos, tem namoro, criança de 13 anos. Quer dizer, então, precisaria o governo também fazer a sua meia-culpa, não só transferir a responsabilidade para os pais, de jeito nenhum. Ele fazer a sua meia-culpa e pôr limites também nas novelas, que isso incentiva as crianças. Como é que um pai ou uma mãe vai ter um controle sobre um filho de 10, 12 anos, 13 anos, que a própria novela incentiva isso? Torna-se difícil, viu, Sônia? Entendi. Eu digo que eu sou pai também e sou avô já. Não, então, precisaria o governo fazer a sua meia-culpa também e pôr limite nas novelas nossas também. Ele mandou um advogado aqui para São Paulo para acompanhar o advogado tudo. dele veio para aqui assistir o julgamento. Perfeitamente. Como é que isso é perfeitamente possível? Que muita gente questionou também, né? Não, tem o direito. Não houve objeção da nossa parte de jeito nenhum. Não, com o pai da Eloá, nós temos que respeitar o desejo com dele certeza. de alguém que acompanha o julgamento, né? Certo, Eu entendo que isso é normal, isso é ético, não é antiético. A acusação não se opôs, não teve qualquer objeção. Apesar dela realmente ter o poder da família toda, né? Nós não criamos obstáculo. Não tinha porquê. É uma questão de humanidade, realmente, né? Ana, só para te liberar, parar de jogar um pouco sal na ferida, né? Como a gente fala. O que você pretende daqui para frente? É um recomeço para você, agora que houve o julgamento, que ele foi condenado, né? Que a situação em si teve um desfecho? Eu vou procurar, né? Continuar a minha vida junto dos meus filhos. Agora eu tenho um netinho, uma nora, verdade, né? E eu vou continuar a minha vida com meus filhos, né?
é uma etapa que vai ficar para trás, eu só vou me lembrar dos momentos bons. Já aconteceu, já esperava, eu sabia que o julgamento ia ter que um dia sair, né? Saiu. É uma etapa que vai ficar para trás na minha vida e eu vou seguir minha vida em diante. Com fé em Deus. Foi Com nela fé que em você se Deus. agarrou para aguentar tudo isso. Tudo isso. Tá certo, então. Obrigada, viu, De Ana, nada. por você ter vindo, tá? Obrigada. A Ana esteve aqui 10 dias depois da morte da Eloá. Você veio ao nosso programa, conversou com a gente e hoje ela está voltando de novo depois que essa trágica história teve um desfecho. Então, só tenho a agradecer, só tem amigos aqui no nosso programa. O que precisar, a gente está por aqui. Mais uma vez, parabéns, viu, doutora Ademar, para o senhor, para toda a equipe. A homenagem Obrigada. não é para mim, eu não recebo. Eu recebo em nome de toda a equipe, da doutora Milena Juíza, Com certeza. da promotora do caso, doutora Parabéns a Daniela, elas e da minha também. equipe toda. Os parabéns são para eles.